Boa noite, meu nome é Rosiane Costa. Hoje nós vamos falar sobre métodos de esterilização. Essa aula está estruturada em conceitos, tipos e princípios de esterilização e os principais equipamentos utilizados. Então, ao final dessa aula, espera-se que vocês possam conhecer os principais métodos de esterilização utilizados. Então, inicialmente, vamos começar com alguns conceitos. A desinfecção, quando a gente fala em desinfectar uma área, eu estou falando em eliminar ou reduzir a maior parte de micro-organismos, sendo que eu estou falando em micro-organismos na forma vegetativa, certo? Porque tem aqueles esporos microbianos, bacterianos, que eles são de difícil morte, de difícil eliminação. Então, quando a gente desinfecta uma bancada, uma mesa com álcool 70%, por exemplo, eu estou eliminando só os micro-organismos da forma vegetativa. Já a esterilização, ela visa eliminar todos os micro-organismos de uma determinada área, de um determinado material. Já a asepsia é o processo que visa evitar a entrada de micro-organismos em um determinado espaço. Então, quando eu falo em métodos, em técnicas assépticas, eu estou falando ali num conjunto de técnicas em que eu vou evitar a entrada de micro-organismos naquela manipulação, por exemplo. E quando a gente fala em antisepsia, eu estou falando em reduzir a carga microbiana de um determinado local. Como, por exemplo, usar um sabonete antisséptico, ou usar um antisséptico bucal. Eu estou reduzindo ali a carga microbiana dessas áreas. Então, os métodos de esterilização que visam, como a gente viu, eliminar todos os micro-organismos de um determinado local, de um determinado material, eles são divididos em métodos químicos e métodos físicos. Os métodos químicos, eles utilizam reagentes químicos, sejam gases ou líquidos, para eliminar esses micro-organismos. Já os métodos físicos, a gente usa calor, radiação, métodos mecânicos para barrar esses micro-organismos e por aí vai. Então, falando agora um pouco mais sobre os métodos químicos. Nós temos o óxido de etileno. O óxido de etileno ele é amplamente utilizado em hospitais, principalmente. Ele é compatível com muitos materiais, tem um bom custo-benefício, só que ele é um gás que ele é extremamente tóxico. Então, ele fica muito o uso dele fica muito restrito a certas situações que exigem ambientes controlados. Formaldeído, ele pode ser utilizado tanto na forma líquida quanto na forma gasosa. É um reagente que ele não tem já tanta eficácia, eu tenho que ter um longo tempo de exposição, e ele tem um uso restrito porque ele é cancerígeno, ele é extremamente tóxico. Já o glutaraldeído, ele tem um baixo custo. O glutaraldeído, diferente do formaldeído, ele tem um baixo poder corrosivo. O formaldeído ele é mais corrosivo. No entanto, o glutaraldeído, ele é muito irritante para vias aéreas. Então, esses métodos, eles ficam muito restritos a ambientes em que eu tenho pessoal treinado, em que eu tenho condições controladas, porque esses são reagentes extremamente tóxicos. Já o ácido peracéltico, ele é um ácido que tem ação rápida, tem baixa toxicidade, é biodegradável, só que ele não é compatível com metais, então ele danifica metais, eu não posso aplicá-lo em superfícies de metais. Já a clorexidina é um reagente que ele é muito utilizado, ele é amplamente utilizado, tem uma larga faixa, um amplo espectro de ação, tem um custo mais elevado, certo? E ele não é tão eficaz quando eu tenho muita matéria orgânica. Já como os métodos físicos, nós podemos citar a radiação ionizante. Radiação ionizante, como raios gama, raio-x, são raios que têm alto poder de penetração. Então, eu posso esterilizar o material já embalado, já na embalagem final, o que é bem interessante. É livre de resíduos, tem compatibilidade com a grande maioria dos materiais, seja plásticos, tecidos, metais. E essa esterilização acontece pela formação de superradicais reativos. Já a radiação não ionizante, como a luz ultravioleta, que a gente usa muito em laboratório,
ela tem um baixo poder de penetração, então ela já não é tão vantajosa. Além dela ter vários efeitos contra a pele, contra os olhos, ela age pela alteração da replicação do DNA dos micro-organismos, levando-os à morte. O calor seco, quando a gente fala em calor seco, eu posso estar falando da incineração direta, né, de um material, ou então de um material que eu vou colocar numa estufa para aquecer e esterilizar. Então, esse calor seco, ele provoca a oxidação desses constituintes celulares dos micro-organismos. No entanto, ele é um método que ele tem uma penetração muito lenta. Então, exige que eu submeta aquele material a temperaturas muito elevadas por um tempo muito grande, dependendo aí 6 a 8 horas, às vezes até 12 horas, dependendo da temperatura que é utilizada. Para que eu tenha ali uma distribuição dessa temperatura em todo o material e tenha uma esterilização eficiente. Já o vapor úmido ou vapor saturado sob pressão é aplicável à grande maioria dos materiais, tem um custo bem mais acessível, eu não tenho tantos requerimentos de pessoal extremamente treinado ou situações muito controladas, porque não causa tantos prejuízos ao meio ambiente. Esse vapor úmido, essa esterilização por vapor úmido, geralmente acontece na autoclave, que é esse equipamento aqui, é uma câmara onde eu vou colocar água, vou colocar ou vapor, né? Se eu coloco água, essa água vai virar vapor, e como eu vou estar ali no ambiente confinado, a pressão vai aumentar, eu vou conseguir atingir temperaturas em torno de 120 a 130 graus, está ali sob alta pressão, e vai provocar a desnaturação das proteínas dos micro-organismos, ocasionando a morte. Além disso, nós temos a filtração. A filtração é um método mecânico em que eu tenho uma membrana, eu passo o meu material, que nesse caso aqui, o material vai ser um líquido ou um gás, através dessa membrana, que ela tem um poro tão pequeno que ela é capaz de reter os micro-organismos. Esses poros, eles têm em torno de 0,1, 0,2 micrômetros, então, os micro-organismos, eles são mecanicamente retidos. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios para fixar a matéria. Então, questão 1, analise a alternativa que contém o tipo de calor utilizado nas autoclaves. Então, como nós vimos anteriormente, o calor úmido, que é o calor utilizado nas autoclaves. Questão número 2, o método amplamente utilizado em ambientes médicos e laboratoriais para garantir a esterilização eficaz de instrumentos cirúrgicos e outros dispositivos sensíveis ao calor é chamado de... Estou falando que eu vou trabalhar com materiais sensíveis a calor, então eu já deixo de fora calor seco e vapor saturado. Esses estão fora. A filtração, ela é indicada apenas para líquidos e gases. Então, quando a gente está falando aqui em instrumentos cirúrgicos, a gente fica com a opção D, que é a radiação ionizante. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado a aula.